Meu nome é Yolanda Garcia. Tenho 82 anos e hoje vou abrir meu coração para contar a história mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais transformadora da minha vida. Não foi em uma grande cidade. Toda essa história começou em um tranquilo povoado do interior, onde o tempo parecia passar mais devagar e os vizinhos ainda se cumprimentavam pelo nome. Eu era dona de casa e mãe dedicada de 3 meninas encantadoras. Camila, a mais velha, com 18 anos, Valentina, de 16, e a mais nova, Luz Maria, com apenas 14 anos. Morávamos em uma casa simples, mas muito bem cuidada. Cada canto era mantido com carinho. Meu marido, Emílio, era contador em uma cooperativa agrícola local. Trabalhava muito, saía cedo e voltava tarde, mas sempre tentava estar presente. Aquele 20 de dezembro marcaria nossas vidas para sempre. Mas antes de entrar nos detalhes, não se esqueça de curtir este relato e me contar de onde você está acompanhando essa história. Naquele dia, minha filha Camila se formaria professora. Naquela época, ser professora era o sonho de muitas jovens de famílias humildes. Representava a promessa de um futuro melhor, digno e respeitado. Eu havia economizado dinheiro durante 2 anos para comprar o vestido de formatura dela. Um vestido azul claro, com renda delicada, que custou 200 pesos. Para se ter uma ideia, o salário mensal de Emílio era de 400 pesos. Acordei antes do amanhecer. Ainda estava escuro quando entrei na cozinha de chão batido para preparar um café especial. Fiz pão caseiro, pão de milho e café coado no pano. Queria começar aquele dia com amor. Enquanto a massa assava no forno a lenha, comecei a passar o vestido de Camila. Não tínhamos ferro elétrico, então usávamos um ferro de carvão pesado e resistente. Alisei cada dobra, cada detalhe do vestido com o maior cuidado. Às 6h30 da manhã, acordei as meninas. Camila estava radiante, com os olhos brilhando de emoção. Valentina ajudava a irmã, enquanto Luz Maria insistia que queria passar batom. Ainda não, meu anjo, eu disse. Sua hora vai chegar. Eu não sabia que, poucos meses depois, ela teria que crescer à força. Emílio desceu por volta das 7 horas. Tomou o café em silêncio, lendo o jornal como fazia todos os dias. Mas havia algo estranho nele. Hoje, olhando para trás, consigo ver sinais que na época escolhi ignorar. Ele estava quieto demais, não me olhava nos olhos. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que era apenas cansaço, que o fim de ano havia sido pesado na cooperativa. Eu acreditei. Estávamos casados havia 20 anos. Ele nunca havia me dado motivos para desconfiar de nada. Passei o dia nos preparativos. Levei Camila ao salão da dona Josefina, uma vizinha que também fazia penteados de noiva. Gastei 15 pesos em um coque alto cheio de grampos brilhantes. Ela estava linda. Valentina e Luz também se arrumaram com vestidos que eu mesma remendei especialmente para a ocasião. Às 4 da tarde, Emílio chegou do trabalho e foi direto para o quarto, dizendo que ia tomar banho e se arrumar. Demorou bastante. Quando desceu, vestia um terno azul marinho, o único que tinha, e a gravata bordô que eu mesma havia costurado no meu último aniversário. Estava elegante, cheiroso, com o cabelo bem penteado com brilhantina. Pensei, ele quer estar bonito para a formatura da nossa filha? Às 5h30 da tarde, Camila estava pronta. O vestido azul destacava seus olhos castanhos. Os sapatos brancos brilhavam. Tirei uma foto dela com a velha câmera que herdamos do meu pai. Guardo essa foto até hoje, um pouco desbotada, mas com um sorriso que atravessou o tempo. Foi então que Emílio apareceu com uma mala. Sim, uma mala. Meu coração disparou. São materiais da cooperativa. Preciso deixá-los no escritório antes da cerimônia. A gente se vê lá, disse. Ele beijou Camila na testa, abraçou as outras filhas e apenas encostou o rosto no meu. Não demora, Emílio, gritei. A formatura começa às 7. Ele acenou. Foi a última vez que eu o vi. Chegamos à escola às 6h45 da noite.
O salão estava cheio de famílias felizes, abraços, risadas e flashes de câmeras. Procurei Emílio com o olhar. Nada. Ele deve chegar a qualquer momento, pensei, tentando acalmar meu coração. Às 7 em ponto, o diretor iniciou a cerimônia. Os nomes dos formandos começaram a ser chamados, um a um. Quando anunciaram o nome de Camila, ela subiu ao palco. Seus olhos percorreram o público. E eu vi exatamente o instante em que ela percebeu que o pai não estava ali. O sorriso desapareceu por um segundo, mas ela respirou fundo e seguiu firme. Aquela imagem ficou gravada em mim para sempre. A cerimônia durou quase 2 horas. Saímos da escola já perto das 10 da noite. O caminho de volta para casa foi silencioso. Nenhuma de nós disse uma palavra. Assim que entramos, algo dentro de mim me puxou direto para o quarto. Abri o armário. As roupas de Emílio haviam desaparecido. Fui até a cozinha. O pote de biscoitos onde guardávamos nossas economias estava vazio. 380 pesos. Todo o nosso dinheiro de emergência havia sumido. Camila ainda vestia a toga da formatura quando se jogou no sofá da sala. Chorou em silêncio, com o rímel escorrendo pelo rosto. Valentina a abraçou com força. Luz. Maria me olhava sem entender nada. Mamãe, onde está o papai? Como se responde a isso a uma menina de 14 anos? Como se diz que o pai, o mesmo homem que ensinou a ler, que levava as filhas para pescar aos domingos, simplesmente nos abandonou? Naquela noite, dormimos todas juntas na minha cama. Ou melhor, tentamos dormir. Nenhuma de nós conseguiu fechar os olhos. Na manhã seguinte, o sol parecia zombar da nossa dor. A luz entrava forte pela janela, mas dentro de casa tudo estava escuro. Enquanto eu preparava café no fogão, ainda tentando entender o que havia acontecido, minha vizinha Dona Mercedes apareceu na porta da cozinha. Yolanda, preciso te contar uma coisa. Ontem, por volta das 5h30, eu vi Emílio entrar em um carro. Um Fusca verde. Quem dirigia era uma mulher. Loira. Meu corpo congelou. A xícara escorregou da minha mão e se espatifou no chão. Loira? Só havia uma mulher loira naquele povoado. Daniela, professora de música de Luz Maria. Jovem, solteira, 28 anos, sempre muito bem arrumada, com um perfume doce e cabelos dignos de propaganda de shampoo. Foi Emílio quem insistiu para que Luz Maria tivesse aulas de violão com ela. Dizia que era importante para o desenvolvimento da menina. Naquele momento, tudo fez sentido. Corri até a casa de Daniela, uma pequena cabana perto da estação. Estava vazia. A vizinha me contou que ela havia se mudado na noite anterior, levando várias malas, acompanhada por um homem de terno azul. Pareciam felizes, comentou. Felizes. Enquanto minhas filhas choravam a traição, eles sorriam diante de uma nova vida planejada em segredo. Mais tarde, um primo distante de Emílio confirmou. Eles foram para o norte. Parece que ele conseguiu trabalho em Sonora com a ajuda dela. Tudo havia sido premeditado. A dor que senti foi física. Uma facada invisível que atravessava o peito e se espalhava pelo corpo inteiro. Não chorei por mim. Chorei pelas meninas. Chorei quando vi Camila guardar o anel de formatura em uma caixa, jurando nunca mais usá-lo. Chorei ao ver Valentina se calar, desconfiando do mundo. E chorei ainda mais por Luz Maria, que perdeu o brilho nos olhos. Os dias seguintes foram cruéis. O aluguel estava atrasado. A comida começou a faltar. Eu nunca havia trabalhado fora de casa. Sabia cozinhar, lavar, costurar. Mas como iria sustentar uma família com isso? Estava desesperada. 3 filhas para alimentar, contas se acumulando, nenhum parente próximo para ajudar. Na noite do dia 22, deitei no chão da cozinha e chorei baixinho para que elas não ouvissem. Chorei até adormecer. Mas algo despertou em mim no dia seguinte. Era como se a dor tivesse aberto um buraco e no fundo dele eu tivesse encontrado força, a força de uma mãe.
No dia 23 de dezembro, saí de casa às 6 da manhã, com um lenço na cabeça, uma maleta cheia de panos de prato bordados e apenas uma frase na mente: minhas filhas não vão passar fome. Bati de porta em porta no povoado oferecendo meus serviços. Lavo, passo, cozinho, limpo, faço o que for preciso. Ao fim do dia, consegui 3 casas para fazer limpeza semanal e 2 para lavar roupa. Meu corpo doía. Minhas mãos ficaram rachadas pelo sabão. As costas ardiam. Mas sempre que entrava em casa e via minhas filhas, eu sabia que tudo aquilo valia a pena. Aos 18 anos, Camila adiou os planos de faculdade e conseguiu trabalho como professora substituta em uma escola rural. Valentina virou meu braço direito em casa, cuidando da irmã e das tarefas domésticas enquanto eu trabalhava. Luz Maria amadureceu rápido demais. Parou de pedir coisas, parou de reclamar. Era sempre a primeira a me receber quando eu chegava. Já havia esquentado a comida, varrido o chão e dobrado a roupa. Assim terminamos 1973. Sem árvore de Natal, sem presentes. Preparei um frango assado simples, com farofa e um pudim improvisado, receita da dona Mercedes. Comemos em silêncio. A cadeira vazia à mesa gritava mais alto do que qualquer palavra. Ali começou nossa nova vida. Uma vida sem Emílio. No início de janeiro, a tragédia continuou. Recebi uma ordem de despejo. 3 meses de aluguel atrasado. O proprietário não quis ouvir explicações, não quis saber da nossa história. No dia 15, tivemos que sair. Encontramos abrigo em um pequeno quarto nos fundos da casa da minha amiga Rosa Helena, que nos ofereceu 2 cômodos no quintal. Camila e Valentina dividiam uma cama de solteiro. Luz Maria dormia comigo. O banheiro era compartilhado com outras 2 famílias. Tínhamos perdido tudo. Tudo exceto a nossa dignidade. Passei a sair de casa todos os dias às 5 da manhã, com sol ou chuva. Comecei a trabalhar na casa da senhora Hortência, esposa de um comerciante próspero. Uma mansão com pisos de mármore e espelhos por toda parte. Ela exigia perfeição. Cada canto precisava brilhar. Às vezes, enquanto lustrava os móveis, eu me pegava pensando se Emílio estaria vivendo em um lugar como aquele com ela. Mas logo afastava o pensamento. Às terças e quintas, eu ia para a casa do Dr. Ramiro, médico da cidade, para lavar e passar suas roupas. Camisas brancas impecáveis, terno sob medida. Aprendi a passar roupa como uma profissional. Às quartas e sextas, trabalhava na pensão do Sr. Consuelo, ajudando na cozinha. Alimentávamos cerca de 40 pessoas por dia. Aprendi a fazer o arroz render, a reaproveitar sobras e a cozinhar de forma criativa. Nos fins de semana, fazia faxinas extras, festas, casamentos, batizados. Onde precisassem de mim, eu ia. Cada centavo fazia diferença. O domingo, que deveria ser meu único dia de descanso, virou dia de passar roupa. Os vizinhos traziam montes de roupas lavadas e pagavam por peça. Não era muito, mas ajudava. Camila me entregava todo o salário. Eu fingia firmeza, mas por dentro doía ver minha filha tão jovem sustentando a família. Valentina conseguiu trabalho em uma loja de tecidos. Luz. Maria também queria trabalhar, mas eu fui firme. Não, você vai estudar. Alguém nesta casa vai se formar. O tempo passou e, mesmo com o corpo exausto, meu coração se enchia de esperança a cada novo amanhecer. A vida era dura, mas estávamos resistindo. Pouco a pouco, as coisas começaram a se ajeitar. Depois de meses economizando cada centavo, conseguimos alugar uma casinha só nossa na parte alta do povoado. Tinha 2 quartos, paredes descascadas e telhas que rangiam com o vento, mas era o nosso lar. Mudamos em setembro, no dia do aniversário de Luz Maria. 15 anos. Não houve festa nem vestido especial, mas teve um bolo simples de chocolate e um presente que ela nunca esqueceu: a chave da casa nova. Ela chorou me abraçando. Eu também. Naquele dia, ao ver minhas filhas colocando os poucos móveis em seus lugares,
Senti um orgulho que quase não cabia no peito. Camila deveria estar na universidade. Valentina ainda cursava o ensino médio, mas já ajudava a sustentar a casa. Luz Maria não teve festa de debutante, mas teve algo que muitos não têm: amor, base e força. Foi nessa época que recebi a notícia que apenas confirmou o que eu já imaginava. Emílio vivia no norte, em Sonora, trabalhando em uma empresa agroindustrial. Daniela estava grávida. Soube por meio de uma carta enviada pela irmã de Emílio, Dolores, que ainda mantinha contato com ele. Li apenas uma vez. Rasguei o papel. Não contei nada às meninas. Para que reabrir uma ferida que estávamos tentando cicatrizar? O ano de 1975 chegou trazendo uma surpresa. A senhora Hortência, minha patroa na mansão, me chamou para conversar na cozinha. Seu filho estava prestes a abrir um restaurante no povoado vizinho, uma cantina de comida tradicional mexicana. Quero você na cozinha, disse ela. Sei que você é honesta, forte e uma excelente cozinheira. O salário será o dobro. Meu coração disparou. Mas junto com a alegria vieram as dúvidas. O horário seria das 10 da manhã às 10 da noite, 6 dias por semana. Como deixaria as meninas sozinhas? Luz Maria tinha apenas 16 anos. Foi Camila quem respondeu por mim com uma maturidade precoce. Aceita, mãe. Eu cuido de tudo. Já sou efetiva na escola e ganho um pouco mais. Valentina também está trabalhando, vamos dar conta. E assim comecei uma nova etapa. A cantina Los Sabores da Abuela era pequena, mas charmosa. O dono Ignácio confiou plenamente em mim. Deu-me liberdade para criar o cardápio com pratos típicos: pozole, enchiladas, tamales e sopa de tortilha. Aprendi até a fazer tortilhas à mão, como minha avó fazia. Era exaustivo. Minhas mãos viviam queimadas pelo calor da chapa. Os pés doíam de tanto ficar em pé. Mas o salário compensava. Com o novo trabalho, consegui pagar as contas em dia e, pela primeira vez em anos, sobrava um pouco no fim do mês. Abri uma conta na cooperativa local e comecei a guardar o que podia. 10 pesos aqui, 20 ali. Tudo com um único objetivo: os estudos de Luz Maria. Luz Maria sempre foi inteligente e dedicada. Concluiu o ensino médio com as melhores notas da escola. Um dia, o diretor me chamou para conversar. Senhora Yolanda, sua filha tem um futuro brilhante. Consegui para ela uma bolsa parcial em uma universidade particular de Durango. Ela pode cursar direito, administração, o que quiser. Só precisará pagar metade da mensalidade. Meus olhos se encheram de lágrimas. Metade? Fiz as contas rapidamente. Com o que eu havia economizado e algumas horas extras seria apertado. Mas possível. Quando contei a notícia à Luz Maria, ela hesitou. Mãe, posso trabalhar e estudar à noite. Não quero ser um peso para você. Não, minha filha. Você vai estudar em tempo integral. Vai viver a universidade. Esse agora é o nosso sonho. Do resto, eu cuido. E eu cuidei. Além da cantina, comecei a fazer doces por encomenda. Cocadas, empanadas, buñuelos, bolos simples. De madrugada, embrulhava um por um. Nos fins de semana, entregava em festas e batizados. O dinheiro era curto, mas suficiente. Em 1977, Luz Maria ingressou na Universidade de Durango, Faculdade de Direito. No primeiro dia de aula, vestia um jeans novo, uma blusa branca e carregava uma pasta que compramos a prestações. Tirei uma foto dela. Essa foto continua sendo uma das minhas favoritas. Ela com aquele sorriso enorme, livros nos braços e nos olhos. Todo um futuro. Durante todo esse tempo, Emílio permaneceu ausente. Nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhum centavo enviado. Soube por terceiros que ele teve outro filho com Daniela. Diziam que haviam comprado um apartamento na capital. Enquanto isso, eu trabalhava 16 horas por dia para pagar a faculdade de Luz Maria. Havia dias em que meu corpo implorava por descanso. Noites em que minhas mãos sangravam de tanto enrolar doces. Ainda assim eu seguia.
porque toda vez que pensava em desistir, lembrava daquela noite de dezembro de 1973. A cadeira vazia, o vestido azul, o olhar de Camila. Aquilo me dava força. O ano de 1978 foi quando as coisas realmente começaram a mudar. A cantina onde eu trabalhava se tornou conhecida em toda a região. Pessoas de outras cidades vinham experimentar os pratos que eu preparava. Diziam que minha comida tinha gosto de lar, de abraço de mãe. Nunca esqueci essas palavras. Não era apenas tempero, era o amor que eu colocava em cada panela. Dom Ignácio, o dono, percebeu isso. Um dia me chamou para a pequena sala nos fundos da cozinha. Yolanda, a chefe italiana que contratamos voltou para a Europa. Quero que você assuma a cozinha. Como chefe. Com aumento. Chefe. Eu, uma mulher do interior, que mal havia terminado a escola, agora era chamada de chefe. Minhas pernas tremeram. Mas aceitei. A carga de trabalho triplicou. Além de cozinhar, eu coordenava da equipe. Montava cardápios, comprava ingredientes e resolvia tudo. O cansaço aumentou, mas a gratidão também. Com o novo salário, fiz algo que parecia impossível. Comprei um carro, um Fusca vermelho de 1972, um pouco desbotado, mas era nosso. Paguei com o dinheiro economizado durante 2 anos. No dia em que estacionei em frente de casa, Luz Maria correu gritando: "Mãe, é nosso! De verdade!" Ela abraçou o carro como se fosse ouro. Não era luxo. Era necessidade. Ela estudava no centro de Durango, pegava 3 ônibus para ir e 3 para voltar. Chegava em casa quase à meia-noite, passando por ruas perigosas. Com o carro, eu podia buscá-la com segurança. Nesse mesmo ano, Camila me deu minha primeira neta. Carolina nasceu em um dia ensolarado de agosto. Ao segurá-la nos braços, fiz uma promessa silenciosa. Ela não passaria pelo que a mãe passou. Teria uma avó presente, forte e amorosa. Valentina também estava grávida. Rosto cheio, olhos brilhantes. Seu marido, Antônio, mostrou-se um homem decente e trabalhador, muito diferente de Emílio. Às vezes eu os observava em silêncio e pensava: minhas filhas escolheram melhor do que eu. Em 1979, algo inesperado aconteceu. Um crítico gastronômico famoso apareceu na cantina disfarçado. Provou quase todos os pratos em silêncio. Na semana seguinte, a crítica saiu em um dos jornais mais importantes do estado. A melhor comida mexicana do norte não está em restaurantes caros. Está nas mãos de uma mulher simples, no coração de uma cantina escondida, onde o sabor é alma e história. Depois disso, a cantina nunca mais foi a mesma. Filas na porta, reservas feitas com semanas de antecedência. Dom Ignácio me chamou novamente. Yolanda, quero te propor uma sociedade. Você entra com o talento, eu com o capital. Vamos abrir uma segunda casa, com o seu nome. Pensei por 2 dias. Conversei com minhas filhas. Foi Luz Maria, já no 3º ano de direito, quem me aconselhou. Aceita, mãe, mas faz contrato. Tudo por escrito. Não deixe ninguém se aproveitar. Agora é a sua vez. Minha filha advogada cuidando dos meus interesses. Quase chorei de orgulho. A nova cantina abriu as portas em um bairro nobre de Durango. Fachada charmosa, madeira rústica e um letreiro elegante. Bodega Yolanda. Meu nome ali, em letras douradas, iluminava a rua à noite. No dia da inauguração, fiquei parada por longos minutos olhando aquele letreiro. Chorei. Chorei por tudo o que perdi, por tudo o que enfrentei, mas principalmente por tudo o que conquistei. A mulher abandonada com 3 filhas agora era empresária, chefe e dona do próprio nome. Na festa de inauguração, minhas filhas prepararam uma surpresa. Camila apareceu com Carolina nos braços. Valentina, grávida, sorria com a mão sobre a barriga. Ali crescia Roberto. Sim, ela decidiu dar ao filho o nome do pai. Apesar de tudo, Luz Maria chegou acompanhada de um jovem da universidade, um amigo próximo. E ali estávamos nós, unidas, família completa. Não faltava ninguém importante, porque a verdade
é que Emílio havia deixado de ser importante há muito tempo. Em 1980, Luz Maria finalmente se formou. Era dezembro. A cerimônia foi linda. O auditório da Universidade de Durango estava lotado. Pela primeira vez em anos, usei um vestido novo, azul marinho, simples e elegante. Camila arrumou meu cabelo. Valentina me emprestou seus brincos de pérola. Quando Luz Maria subiu ao palco para receber o diploma, meu olhar percorreu a plateia. Uma parte de mim ainda se perguntava se Emílio estaria ali, escondido em algum canto, se sentia orgulho, se pensava nela. Mas logo me corrigi. Não importava. O orgulho que senti por ela, por mim, por nós três, foi suficiente para todos. Na comemoração após a cerimônia, alugamos um salão simples, mas bem decorado. Levantei minha taça e brindei. A minha filha, a advogada, que provou que uma mulher é capaz de tudo. As minhas outras duas guerreiras, que mantiveram nossa casa de pé quando tudo desmoronou. E a mim, que aprendi que ninguém pode tirar aquilo que construímos com as próprias mãos. Todos aplaudiram. Luz Maria chorou. Camila me abraçou. Valentina sorriu. E eu, ali no meio de tudo, me senti inteira. O ano de 1981 chegou trazendo paz. As filhas estavam bem, os netos cresciam saudáveis, os restaurantes prosperavam. Pela primeira vez, senti que a vida havia parado de me pressionar e começado a me abraçar. As duas cantinas iam de vento em popa. O nome Bodega Yolanda já era conhecido não só em Durango, mas em cidades vizinhas. Comida para a alma, diziam, e era verdade. Com a estabilidade, consegui algo que antes parecia impossível: reduzir minha jornada de trabalho. Contratei 2 cozinheiros para me ajudar. Treinei cada um com cuidado, como havia aprendido ao longo dos anos. Respeito aos ingredientes, atenção ao tempero e um toque de alma em cada prato. Passei a chegar mais tarde e sair mais cedo. Queria aproveitar meus netos. Camila teve outra filha, Renata. Valentina deu à luz gêmeos, Luiz e Mateu. Os domingos, que antes eram dedicados a passar roupa, tornaram-se dias de encontros familiares. Mesa farta, risadas, crianças correndo e o cheiro de comida espalhado pela casa. Nosso lar virou ponto de reunião para filhos, noras, netos e amigos. Foi em uma dessas tardes de domingo, com o sol dourando o quintal e as crianças brincando, que tomei uma decisão que vinha adiando havia anos. Eu precisava ver Emílio. Não por mim, por elas. Camila, Valentina e Luz Maria nunca perguntaram, nunca tocaram no assunto. Mas eu via em seus olhares que algo permanecia inacabado, um silêncio pesado demais. Contratei um detetive. Em menos de 2 semanas ele voltou com um endereço: Copiapó, uma cidade ao norte do país. Emílio vivia em um apartamento com vista para as montanhas. Respirei fundo. Peguei um ônibus noturno. A viagem foi longa e cansativa. No bolso, levava apenas o nome do prédio e um envelope: o convite de formatura de Luz Maria. Cheguei numa sexta-feira de manhã, com o céu nublado. Toquei o interfone. Uma voz feminina atendeu. Alô? Yolanda Garcia, a ex-esposa de Emílio. Vim entregar algo. Houve um silêncio. Então, pode subir. 8º andar, apartamento 802. O elevador era antigo e lento. Quando a porta se abriu, ela estava ali. Daniela, mais velha, mas ainda loira, ainda vaidosa. Ele não está. Está viajando a trabalho, disse, sem me olhar nos olhos. Atrás dela, 2 crianças me observavam. Um menino de uns 8 anos e uma menina menor. O garoto tinha os olhos de Emílio, exatamente iguais. Não vim brigar. Só queria que ele soubesse. Entreguei o envelope. Luz Maria se formou em Direito. Agora tem doutorado. Achei que ele deveria saber. Ela segurou o envelope com as mãos trêmulas. E como estão as outras? Perguntou quase num sussurro. Bem, Camila tem 2 filhas. Valentina tem 3 filhos. São mulheres fortes, boas mães, diferente dele. Ela baixou a cabeça. Ele nunca fala delas. É como se não existissem. Eu já sabia.
Mesmo assim, doeu ouvir. Olhei novamente para as crianças. Não era culpa delas. São lindas. Que Deus as proteja, disse antes de ir embora. Yolanda, sinto muito. Ouvi quando a porta se fechava. Não respondi. Não era necessário. Voltei para casa com um sentimento estranho. Não era raiva. Não era alívio. Era vazio. Uma ausência total. Naquele momento decidi. Não contaria nada às minhas filhas. Elas estavam em paz. E Emílio não merecia mais espaço na nossa história. No ano seguinte, abrimos o terceiro restaurante, desta vez em um bairro ainda mais valorizado. A sociedade agora era meio a meio entre Ignácio e eu, com Luz Maria cuidando de toda a parte jurídica. Mãe, agora você é oficialmente uma empresária. Ela brincou sorrindo. Camila, por sua vez, utilizou um pequeno empréstimo que eu mesma fiz questão de oferecer para abrir um jardim de infância. Jardim Mundo Feliz. Valentina montou uma loja de roupas infantis ao lado. As duas se tornaram sócias nos negócios e na vida, como sempre foram. Nossa vida finalmente havia se transformado, mas ainda faltava o reconhecimento público. E ele chegaria. Em 1983, recebi uma ligação que me deixou sem palavras. A cidade de Durango queria me conceder uma medalha de honra, em reconhecimento à minha contribuição para o empreendedorismo feminino e para a cultura local. A cerimônia aconteceria no Teatro Municipal. Usei um vestido novo. Os sapatos foram comprados por Luz Maria. Os brincos, emprestados por Camila. O penteado, feito por Valentina. No palco, cercada por empresários, políticos e jornalistas, recebi a medalha e olhei para uma plateia. Vi minhas 3 filhas de pé, aplaudindo. Vi meus netos sorrindo. Vi, em cada um deles, o olhar da minha mãe, que já havia partido. E ali, com o coração batendo forte, pensei: Emílio pôde nos abandonar, mas foi exatamente ali que começamos a nos encontrar. Depois da medalha, minha vida entrou em outro ritmo. Já não era só luta, trabalho e sobrevivência. Era tempo de colher, de viver de verdade, de sentir novamente a leveza que pensei nunca mais experimentar depois daquela noite de dezembro de 1973. Mas a vida, essa coisa imprevisível, sempre guarda uma última curva antes da reta final. E às vezes essa curva tem nome. Em outubro de 1983, numa manhã comum, recebi uma ligação inesperada. Senhora Yolanda, aqui é do Hospital San Rafael de Copiapó. O senhor Emílio Garcia sofreu um infarto. A senhora consta como contato de emergência. Contato de emergência? Depois de 10 anos? Meu corpo paralisou. As mãos tremeram e o café caiu no chão. Respirei fundo. Não sabia o que pensar. Muito menos o que sentir. Naquela mesma tarde, arrumei uma mala às pressas. Não contei nada às meninas. Não queria preocupá-las. Fui sozinha, como tantas vezes na vida. Cheguei ao hospital já de noite. Emílio estava na UTI. Magro, envelhecido, quase irreconhecível. Daniela estava sentada na sala de espera, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ao me ver, levantou-se devagar. Ele pediu para te ver, disse em voz baixa, como se confessasse um pecado. Entrei no quarto. O cheiro forte de hospital, o som dos monitores cardíacos marcando o tempo. Emílio abriu os olhos com dificuldade. Yolanda, estou aqui, respondi firme. Ele tentou sorrir, mas o rosto não acompanhou. Sei que não mereço, mas precisava te pedir perdão. Fiquei em silêncio. O homem que destruiu nossa família, que abandonou 3 filhas, agora implorava perdão com o pouco de voz que lhe restava. As meninas estão bem, disse, sem me aproximar da cama. Estão casadas, têm filhos, trabalham, estudam. Você tem 7 netos e nenhum te conhece. Vi lágrimas escorrerem de seus olhos. Não eram de amor, eram de arrependimento. Eu errei, não foi? Assenti sem dizer nada. A verdade doía, mas precisava ser dita. Mas elas venceram. Apesar de mim? Foi tudo o que conseguiu dizer.
Virei as costas e saí do quarto. Não por frieza, mas porque ali, naquele espaço gelado, eu entendi que meu ciclo com Emílio havia terminado para sempre. Ele poderia viver ou morrer. Já não tinha poder sobre nós. Voltei para Durango no dia seguinte. Na rodoviária, Luz Maria me esperava com um abraço apertado. Mãe, está tudo bem? Perguntou com os olhos cheios de preocupação. Está sim. Tudo está como deve ser. Não contei nada naquele momento. Apenas mais tarde, durante um almoço de domingo, falei sobre a ligação, a visita, o pedido de perdão. Elas ouviram em silêncio. Foi Camila quem quebrou o silêncio. Ele é o passado, mãe. Você sempre foi o nosso presente. E também o nosso futuro. Ali aquela história que começou com abandono finalmente encontrou um encerramento. Não por ele, mas por nós. Nos anos que se seguiram, a vida foi generosa conosco. Em 1985, vendi minha parte nos restaurantes. Não por necessidade, mas por escolha. Eu queria descansar, viajar e aproveitar meus netos, que já enchiam a casa de risadas. Fiz minha primeira viagem internacional, aos 55 anos. Foi para a Europa com Luz Maria. Conhecemos Paris, Lisboa e Roma. Eu me sentia como uma adolescente descobrindo o mundo pela primeira vez. Em Roma, no Vaticano, algo inesperado aconteceu. Sentada em um banco de parque, descansando os pés, ouvi uma voz conhecida. Yolanda? Virei-me devagar. Era Daniela, mais velha, mais cansada, mas ainda com os olhos carregados de tristeza. Conversamos como duas conhecidas que não se viam há anos. Ela me contou que havia se separado de Emílio. Não deu certo, Yolanda. Ele me traiu de novo. Também me deixou. Não senti pena, não senti ódio. Apenas a confirmação daquilo que sempre soube. Quem abandona uma vez, abandona sempre. Nos despedimos com um aperto de mão seco, sem lágrimas, sem drama. Apenas o fim. Em 1990, veio a notícia. Emílio havia morrido. Um infarto fulminante. Sozinho. Seus filhos mais novos mal ouviam. Recebi a informação por meio de um primo distante. Quando desliguei o telefone, esperei sentir algo. Qualquer coisa, mas não senti nada. Foi como ouvir a morte de um estranho. E, de certa forma, ele já era. Contei às meninas durante um almoço em casa. Valentina, enquanto servia o arroz, comentou. Que estranho, né? Saber que o pai morreu e não sentir tristeza. Camila respondeu. Pai é quem fica. Quem vai embora vira lembrança. Luz Maria não disse nada. Apenas segurou minha mão por baixo da mesa. E assim enterramos Emílio. Sem velório, sem enterro, sem lágrimas. O tempo passou. Os netos cresceram. Os bisnetos começaram a chegar. E com eles vieram perguntas como a que Carolina, minha neta mais velha, me fez em um domingo qualquer. Vovó, por que não temos avô? Respirei fundo e respondi. Porque nossa família é tão forte e tão bonita que só com a avó já funcionou. Ela sorriu e acreditou. Os anos 90 chegaram com calma. Meus dias eram mais lentos, mas não menos cheios. Acordava cedo por hábito, mesmo quando não precisava. Preparava café, cuidava das plantas, ouvia os pássaros no jardim e agradecia por tudo o que havíamos construído. As meninas estavam bem. Camila com seu jardim de infância, Valentina com a loja de roupas, Luz Maria trabalhando no fórum como advogada. Os domingos continuavam sagrados. A casa se enchia de netos correndo, genros contando histórias, noras ajudando na cozinha. Às vezes eu ficava parada na porta da cozinha com um pano nas mãos, apenas observando. Observando tudo o que um dia sonhei, mas nunca imaginei viver. Em 1995, aos 65 anos, fiz algo que jamais pensei ter coragem. Comprei uma casa na praia, em Mazatlán. Pequena, simples, mas de frente para o mar. Era meu refúgio, meu lugar de paz. Passei a dividir meus dias entre a cidade e o litoral. As filhas se revezavam para me visitar. Os netos adoravam. Aprenderam a pescar, a fazer pão no fogão a lenha, a viver sem internet.
Ensinei receitas, contei histórias e em cada palavra deixei um pedaço da minha experiência. Foi em um desses verões que Carolina, já adolescente, me olhou com os olhos marejados e disse: "Ô vovó, sua história é a coisa mais poderosa que já ouvi." Sorri e respondi: "E ainda não te contei tudo." Ela insistiu: "Por que a senhora nunca falou mal do vovô Emílio?" "Porque falar mal não muda o passado, meu anjo. E guardar rancor não muda o futuro. Preferi abrir espaço para a vida, para a reconstrução, para a luz." No ano 2000, Emílio morreu de verdade, como pessoa e como lembrança. A última ligação que recebi sobre ele foi de uma enfermeira que o acompanhou nos últimos dias. Ele pedia perdão em sonhos, dona Yolanda. Chamava pelas filhas. Agradeci, desliguei e não voltei a falar no assunto. Quando contei às meninas, Camila comentou: "Parece que ele morreu 2 vezes, a primeira quando foi Rita embora, a segunda agora. Só que desta vez ninguém chorou." Foi nessa época que Luz Maria começou a se destacar como advogada de causas sociais. Defendia mulheres, mães, viúvas e pessoas abandonadas. Quando a vi na televisão, dando entrevistas sobre direitos das mulheres, meu coração quase saiu do peito. Ali estava ela, a menina que chorou comigo naquela cama em 1973. Agora forte, segura, inspirando outras mulheres. Em 2005, nasceu meu primeiro bisneto. Carolina se tornou mãe aos 25 anos. Ela me ligou ainda no hospital: "Vovó, ele é lindo." Corri para lá. Quando segurei aquele bebê nos braços, senti algo impossível de explicar. Era como se 4 gerações se tocassem ao mesmo tempo. Minha mãe, eu, minha filha, minha neta e agora ele. "Esse menino é a prova de que tudo valeu a pena?" sussurrei. A essa altura, meu nome já era conhecido na cidade. Começaram a me convidar para dar palestras, entrevistas e falar sobre superação. "Dona Yolanda, a senhora é um exemplo", diziam. Eu sorria com humildade, porque só eu conheci o peso de cada conquista, o sabor de cada lágrima, o cansaço de cada amanhecer. Em 2010, minhas filhas organizaram uma festa surpresa para comemorar meus 70 anos. Mais de 200 pessoas compareceram, familiares, amigos, antigos funcionários e até jornalistas. Prepararam um vídeo com fotos desde a época do interior até os dias atuais. Quando apareceu a foto da formatura de Camila, o vestido azul, eu desmoronei. Não chorei de tristeza. Chorei de completude. No final da festa, Carolina pegou o microfone e disse algo que jamais esquecerei: "A vovó sempre foi o nosso pilar, e se somos assim hoje, é porque ela soube transformar dor em força." Todo o salão se levantou para aplaudir, e eu, ali no meio de tudo, pensei: quem diria, Yolanda? Aquela mulher abandonada no interior agora é referência. Mas a vida nunca para de surpreender. Em 2015, quando completei 75 anos, recebi uma carta, simples, escrita à mão, com letra trêmula. Era de Andrés, o filho mais velho de Emílio com Daniela. Ele dizia que havia descoberto nossa existência, que a mãe havia contado tudo antes de morrer, que lamentava as atitudes do pai, que gostaria de conhecer as irmãs. Mostrei a carta às meninas. Elas leram em silêncio. Foi Valentina quem falou primeiro. "Não guardo rancor, mãe, mas também não sinto curiosidade." Camila concordou. "Não é culpa dele, mas também não faz parte da nossa história." Luz Maria completou: "A família que construímos é a que permanece. Não preciso conhecer quem nunca quis nos conhecer." Respondi à carta com educação. Agradeci o gesto e desejei paz, mas deixei claro: nossa história com Emílio terminou em 1973. O que veio depois não nos pertence. E assim, fechei mais uma porta, sem raiva, sem ódio, apenas com a certeza de que algumas histórias precisam terminar para que outras possam florescer. Depois disso, a vida voltou ao seu ritmo tranquilo. O passado finalmente ocupou o lugar certo na memória. Já não pesava. Os anos seguintes
foram de celebração e legado. Em 2016, Luz Maria recebeu uma notícia que emocionou toda a família. Foi nomeada juíza. A cerimônia foi linda, solene, com toga, flores e lágrimas, as nossas de orgulho. No discurso de posse, ela disse uma frase que levarei comigo até o fim dos meus dias. Estou aqui por mérito, mas também por herança. A herança de uma mulher que me ensinou que a justiça começa dentro de casa. Essa mulher é minha mãe. Aplausos de pé, emoção por todos os lados. Ao sair do fórum, Camila me abraçou forte. Mãe, você venceu! Sorri com os olhos marejados. Nós vencemos, minha filha, porque não foi apenas uma vitória minha, foi nossa. De cada lágrima, de cada prato improvisado, de cada noite sem dormir. E agora, tudo isso se transformava em reconhecimento. Em 2016, um canal de televisão local decidiu produzir uma série sobre mulheres que deixaram marcas na história da nossa região. Fui convidada a participar. O episódio recebeu o título Iolanda. O nome dizia tudo. As gravações duraram 3 dias. Filmavam em casa, nos restaurantes, com a família. Entrevistaram netos, antigos funcionários, vizinhos. Contaram minha trajetória desde os tempos no interior, passando pelo abandono, pelas dificuldades e pela reconstrução. Quando o programa foi ao ar, a resposta superou tudo o que imaginávamos. Recebi centenas de cartas. Mulheres dizendo que minha história havia devolvido a elas a fé, que agora sabiam que era possível recomeçar, que não estavam sozinhas. Foi naquele momento que entendi algo importante. Minha história não era só minha. Ela pertencia a muitas outras mulheres. Então decidi escrever tudo em um caderno de capa dura. Comecei do início, do 20 de dezembro de 1973. Cada página, uma lembrança. Cada lembrança, uma semente. Meu objetivo era deixar aquele caderno como legado para as próximas gerações. Isso é mais do que uma história, eu disse a Carolina. É a prova de que ninguém precisa aceitar a dor como destino. Em 2018, veio uma das maiores alegrias dos últimos anos. Luz Maria se casou. Um homem sério, discreto, também do meio jurídico. Seu nome era Tomás. Viúvo, sem filhos, apaixonado por ela desde os tempos de universidade. A cerimônia foi simples no campo, com flores silvestres e comida preparada por nós. Uma celebração cheia de significado. Quando Luz Maria entrou, vestida de branco, com o cabelo preso em um coque baixo e os olhos brilhando, lembrei da menina que queria passar batom aos 14 anos e que eu não deixei. Agora, ali, diante de todos, ela era uma mulher completa. Na festa, Camila fez um brinde. Mãe, essa família existe porque você manteve tudo de pé. Tudo isso só foi possível porque você ficou quando ele foi embora. Valentina levantou a taça. A mulher que sempre valeu por 2. E eu apenas sorri. Aprendi a aceitar elogios sem culpa, a reconhecer minha força sem diminuí-la. Em 2020, veio a pandemia. Foi um choque, um tempo difícil. Fiquei isolada por meses, mas nunca me senti sozinha. As meninas se revezavam para cuidar de mim. Os netos faziam compras, os bisnetos me mandavam desenhos. Fazíamos chamadas de vídeo quase todos os dias. Lembro que, em uma dessas ligações, Mateu, neto de Valentina, me perguntou: Bisavó, você acha que isso vai passar? Sorri. Já passei por tanta coisa, meu filho. Isso é só mais um capítulo. E passou. A pandemia trouxe dor, mas também união. Mais cuidado, mais consciência do que realmente importa. E para nós, o que sempre importou foi estar juntos. Em 2023, Camila e Valentina se aposentaram. Decidiram abrir uma pequena pousada em Mazatlán, perto da minha casa na praia. Disseram que queriam voltar às origens, mas com conforto. Enquanto isso, Luz Maria seguia firme na carreira jurídica. Em breve, teria mais uma promoção. Ainda me surpreendia pensar que a filha da mulher abandonada no interior agora era uma das autoridades mais respeitadas da região. No final de 2023,
recebi uma carta inesperada. Vinha de uma editora da Cidade do México. Dizia: Senhora Yolanda, sua história já inspirou milhares de pessoas por meio de reportagens e entrevistas. Gostaríamos de convidá-la a escrever um livro, não apenas para registrar sua trajetória, mas para que sua voz chegue ainda mais longe. Quando terminei de ler, minhas mãos tremiam. Um livro sobre mim, sobre minha vida, sobre tudo o que vivi desde aquela noite de dezembro de 1973. Mostrei a carta às minhas filhas. Camila sorriu emocionada. Valentina chorou. Luz Maria, sempre prática, disse: Mãe, essa é a sua chance de eternizar tudo. Não hesite. Comecei a escrever. Caderno na mão, caneta firme, coração aberto. Revivi cada momento. O frio da noite em que Emílio foi embora. O armário vazio. A luta para colocar comida na mesa. As lágrimas escondidas no travesseiro. Mas também revivi as vitórias. A primeira casa, a formatura de Luz Maria, a abertura dos restaurantes, o nascimento dos netos. Escrever era como caminhar por um corredor cheio de portas. Algumas escondiam dor, outras alegria. E havia aquelas que misturavam as duas coisas, porque a vida nunca é simples. A cada página escrita, eu me cansava. Não fisicamente, mas espiritualmente. Reviver tudo exigia coragem. Foi então que compreendi. Este livro não precisava ser rápido, nem perfeito. Talvez nem fosse concluído. O que importava era o processo. O ato de contar. O ato de transformar memória em palavra. Até hoje, em 2025, sigo escrevendo. Página por página. Sem pressa. Não sei se algum dia será publicado. Mas sei que, mesmo inacabado, já cumpre seu papel. Me permite olhar para trás e entender que nada foi em vão. Os anos 2024 e 2025 chegaram como um presente. A vida começou a me devolver o dobro do que um dia tentou me tirar. Minha família continuou crescendo. Meus netos agora são adultos. Meus bisnetos correm pela casa. Observo cada um deles com a mesma alegria de quem planta uma semente e vê uma árvore florescer. Cada risada é prova de que minha história não terminou em dor, mas em amor. A Casa Yolanda continua viva. Hoje, dezenas de mulheres já passaram por lá e reconstruíram suas vidas. Algumas voltam para me visitar, trazendo notícias, filhos, conquistas. Outras deixam cartas de agradecimento. Cada uma me confirma que valeu a pena não desistir naquela noite em que tudo parecia perdido. Muitas vezes volto ao início, ao 20 de dezembro de 1973, e penso: se Emílio não tivesse ido embora, talvez nada disso existisse. Talvez eu tivesse permanecido invisível, vivendo à sombra. Ele foi embora e eu fiquei. E ficar foi o meu maior ato de coragem. Hoje não sei quanto tempo ainda tenho, mas sei que não vivo esperando o fim. Vivo celebrando o presente. Vivo olhando para trás e dizendo em paz: eu consegui. Não com rancor, não com raiva, mas com orgulho, porque a vida não me destruiu, ela me construiu. E assim continuo narrando, lembrando, ensinando e inspirando, porque minha voz não termina na última página. Ela vive em cada mulher que se levanta, em cada mãe que luta, em cada avó que protege, em cada filha que recomeça. Eu sou Yolanda. E enquanto houver mulheres no mundo, haverá esperança. Se minha história tocou você, deixe seu comentário. Quero saber até onde minha voz pode chegar e quantas mulheres vão se levantar comigo. Curta, compartilhe e nunca se esqueça, a sua história também importa.